Prepare-se para mergulhar em uma história que mais parece um roteiro de cinema, mas aconteceu diante dos nossos olhos, e você talvez nem tenha percebido a verdadeira dimensão disso. Ninguém sabe ao certo de onde ele veio. Não surgiu nos grandes púlpitos das catedrais reluzentes, nem foi forjado sob os holofotes das emissoras de TV evangélicas. Miguel Oliveira apareceu como um relâmpago no céu nublado da internet. De repente, lá estava ele, um pregador de fala acelerada, expressões que pareciam sair de um idioma celestial e uma ousadia que para alguns era um toque divino, e para outros, uma afronta ao que chamavam de sagrado. Em praças esquecidas, em portas de mercados, no concreto quente das calçadas. Miguel não precisava de altar. A rua era o seu templo. Com uma Bíblia gasta em uma mão e um microfone improvisado na outra, ele não apenas pregava, ele incendiava o ar com suas palavras. A cada grito, sua voz rasgava o silêncio das multidões. Off the King. The Power. Devastar the King. The Fairy Ghost Mad. Saltava, erguia os braços aos céus, girava como alguém tomado por uma força invisível. E ali, diante de olhares curiosos e corações divididos, um fenômeno nasceu. Alguns choravam, dobravam os joelhos no meio da rua. Outros, atonitos, pegavam o celular e registravam o momento que logo viraria combustível para as redes sociais. E assim, Miguel se tornou um enigma viral. Mas onde há fogo, há também faíscas de polêmica. Perfis começaram a repostar seus vídeos com legendas sarcásticas. Os gritos de The Power se transformaram em memes. Montagens o colocavam lado a lado com super-heróis, e suas frases se tornaram trilhas sonoras de vídeos de humor. Enquanto isso, seus seguidores cresciam como uma maré incontrolável. O nome de Miguel Oliveira já não era apenas um sussurro entre os crentes, mas um debate fervoroso entre influenciadores, teólogos e até céticos. Porém, enquanto o público se dividia entre a fé e a crítica, Miguel mantinha-se firme. Em vídeos caseiros, com um olhar que misturava certeza e mistério, ele declarava: "O mundo não entende o que é revelado. Mas quem é espiritual, sente. Quem é carnal, ri." E foi nesse cenário, onde a fé se misturava com a dúvida e a devoção batia de frente com a zombaria, que um nome começou a ecoar ainda mais alto: Bispo Bruno Leonardo. Se havia alguém capaz de separar a névoa da verdade, alguém que carregava não apenas seguidores, mas respeito e autoridade, esse alguém era ele. Os comentários explodiam em suas redes. Bispo, o que o senhor diz sobre Miguel Oliveira? É de Deus ou é apenas espetáculo? O silêncio do bispo Bruno Leonardo era mais estrondoso do que qualquer grito de The Power. Um silêncio que pesava no ar, como a calmaria que antecede a tempestade. E então, o anúncio: uma live especial seria realizada. Os olhos da internet se voltaram para aquele momento. A pergunta pairava no ar como uma sentença ainda não proferida: o que o bispo diria? E enquanto o relógio corria, o nome de Miguel Oliveira se espalhava como fogo em palha seca. Amado por uns, rechaçado por outros, uma certeza pairava sobre tudo aquilo: ninguém mais saía ileso ao ouvir seu nome. E você? Já parou para pensar em quantas vezes o novo, o diferente, o incompreendido, foi tratado como loucura, antes de ser reconhecido como revolução? Essa história não termina aqui. Ela continua, nos corações que se permitem questionar, nas mentes que ousam buscar além da superfície. E agora, eu te pergunto, de que lado da história você está? Compartilhe suas experiências nos comentários e se inscreva no canal, porque por aqui, o extraordinário é apenas o começo. Naquela noite, a internet parecia segurar a respiração. Cada clique, cada atualização no YouTube, cada notificação trazia uma única esperança: será agora. Os olhos estavam voltados para um homem que, mesmo no silêncio, fazia mais barulho que os gritos de qualquer multidão. Bispo Bruno Leonardo, com sua postura serena e palavras sempre equilibradas, estava prestes a ocupar o centro de um palco que ele jamais buscou, mas que, naquele momento, o aguardava com urgência quase desesperada. Há semanas, o nome de Miguel Oliveira incendiava debates, dividia corações e arrastava multidões de curiosos e fiéis. Entre memes e milagres, entre críticas ferozes e defesas apaixonadas, um dilema se desenhava como uma tempestade no horizonte da fé. Era avivamento ou apenas espetáculo?
Era unção verdadeira ou uma cortina de fumaça? E em meio a esse turbilhão, todos queriam ouvir a voz de um líder que, até então, se mantinha em absoluto silêncio. Mas aquele silêncio estava prestes a ser quebrado. Quando a notificação surgiu, live agora, Bispo Bruno Leonardo, milhares de corações dispararam ao mesmo tempo. As telas se acenderam como velas em uma noite escura. O bispo entrou em cena com a mesma tranquilidade de sempre. Mas havia algo diferente em seu olhar naquela noite, como se carregasse o peso de uma resposta que o mundo inteiro esperava. Ele começou falando sobre fé, sobre discernimento. Não era apenas uma pregação, era um convite para uma jornada interior. A cada palavra, a tensão crescia como um nó apertando no peito dos que assistiam. E então, ele fez o impensável. Eu sei que muitos estão esperando que eu fale sobre o que está acontecendo na internet. O chat explodiu. Emojis de olhos arregalados, corações pulsando, perguntas disparadas como flechas. É agora! Ele vai falar o nome. O bispo, com uma calma que desafiava o frenesi da transmissão, continuou. Não estou aqui para agradar a homens, mas para agradar a Deus. E para agradar a Deus, precisamos ter discernimento. A palavra nos ensina: testai os espíritos. Quando algo parece bom, mas não traz paz ao nosso espírito, é sinal de que devemos olhar mais a fundo. Era como se cada frase fosse uma semente plantada direto no coração de quem assistia. E então, a frase que ecoaria como um trovão na alma da audiência. Onde há mais espetáculo do que palavra, há algo errado. O ambiente virtual ficou em silêncio. Não porque os teclados pararam, mas porque ninguém sabia ao certo como reagir. Ele não precisou citar nomes. Não precisou apontar dedos. A sabedoria de suas palavras falava mais alto do que qualquer acusação. Naquele momento, o bispo Bruno Leonardo fez mais do que dar uma resposta. Ele entregou um espelho. E convidou cada um a olhar para dentro de si e perguntar: o que eu realmente busco na minha fé? A emoção passageira ou a transformação verdadeira? E é aqui que a história se transforma em convite. Faíscas, e você? Tem buscado apenas o espetáculo ou a profundidade de uma verdadeira conexão com Deus? Comente aqui embaixo o que essa reflexão trouxe para o seu coração. E lembre-se, o próximo passo da sua fé pode começar com um simples gesto. Compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. A verdadeira transformação começa agora. Naquela noite, o tempo parecia ter parado. Como se o próprio ar ao redor das pessoas estivesse mais denso, carregado de expectativa. Cada notificação no celular fazia o coração disparar. E então, o momento tão aguardado chegou. O bispo Bruno Leonardo estava ao vivo. Por semanas, um silêncio quase ensurdecedor vinha da parte dele. Enquanto o nome de Miguel Oliveira se espalhava como um vendaval pelas redes sociais, exaltado por uns, criticado duramente por outros, o bispo permanecia quieto, observando o cenário com a sabedoria de quem sabe que grandes decisões não se tomam sob o calor das emoções. Mas naquela noite, algo seria revelado. E todos sabiam disso. Com a mesma calma de sempre, o bispo Bruno surgiu na tela. Mas havia algo diferente. Seu olhar carregava um peso que ia além das palavras. O tom de sua voz, mais grave, parecia preparar os corações para uma verdade que ninguém estava pronto para ouvir. Eu sei que muitos esperam que eu fale sobre o que está acontecendo com o nosso irmão Miguel Oliveira. Essas palavras caíram sobre a audiência como um raio em céu limpo. O chat explodiu. Milhares de pessoas digitavam freneticamente, esperando ansiosas por cada palavra que saía dos lábios daquele homem. Ele fez uma longa pausa, respirou fundo, e continuou. A verdade, meus irmãos, é que não podemos julgar pela aparência. Não podemos olhar apenas para as palavras que saem da boca de um homem. A grande pergunta é: o que essas palavras estão gerando no coração das pessoas? Estão edificando ou dividindo? Estão conduzindo almas a Cristo ou afastando-as? Naquele instante, era como se o tempo tivesse parado de novo. Uns se inclinavam para mais perto da tela, como se pudessem capturar melhor o sentido oculto de cada frase. Outros, já se precipitavam no chat, buscando uma declaração mais direta, uma resposta definitiva.
Mas o bispo Bruno, com a firmeza de quem carrega o peso da liderança espiritual, prosseguiu: Eu não sou alguém que se apressa a dar uma opinião. Mas a palavra de Deus nos ensina a discernir os espíritos. E embora Miguel tenha sido um instrumento de Deus em muitos momentos, é necessário avaliar com sabedoria, se o que ele está fazendo agora é para a glória de Deus, ou apenas para buscar fama e notoriedade. O silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer aplauso, mais pesado que qualquer crítica. O bispo não precisou citar nomes em tom acusatório. Sua mensagem foi um espelho, e quem ousasse olhar, veria refletida a própria intenção do coração. E é nesse momento que a história se transforma em um chamado. E você? O que tem buscado na sua caminhada de fé? Aplaudir o espetáculo, ou viver a verdadeira transformação? Deixe aqui nos comentários o que essa reflexão despertou em você. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Porque, no final das contas, a maior resposta que você procura pode estar dentro de você. E a jornada rumo à verdade começa agora. Naquela noite, a história não foi apenas escrita, ela foi sentida. Era como se um campo de batalha invisível tivesse se formado diante das telas, e as armas não eram de aço, mas de palavras, convicções e fé. O bispo Bruno Leonardo, com sua voz serena e um olhar que atravessava a câmera como uma lâmina afiada, lançou ao ar uma reflexão que pesou sobre os corações como uma rocha em águas tranquilas. Quando o evangelho se transforma em entretenimento, devemos nos perguntar: estamos buscando o reino de Deus ou a glória dos homens? Cada palavra caía como um trovão no silêncio tenso da audiência. Alguns estavam esperançosos, acreditando que finalmente ouviriam um veredito que encerraria o debate. Outros ansiavam por um julgamento implacável, um fim definitivo para a polêmica. Mas o bispo, mais uma vez, recusou-se a oferecer respostas fáceis. Ele ergueu os olhos para a câmera, fez uma pausa longa e pesada, como se esperasse que cada alma ali presente absorvesse a profundidade do que estava prestes a dizer. E então, com uma voz carregada de autoridade, declarou: Miguel Oliveira, assim como qualquer outro homem, deve ser julgado não por nossas opiniões, mas pela palavra de Deus. E saibam, a verdadeira unção não se mede pelos aplausos ou pelos gritos, mas pela transformação que ela gera. Foi como se o tempo congelasse. A grande revelação estava ali, clara como o nascer do sol após uma noite de tempestade. Eu não estou aqui para apontar falsos profetas, mas uma coisa todos precisam entender: se alguém está mais interessado em provocar admiração do que em conduzir almas a Cristo, é aí que mora o perigo. O espetáculo pode encher os olhos, mas apenas a verdadeira fé enche o coração e transforma a vida. O chat virou um campo em chamas. Comentários pipocavam a cada segundo. O bispo está certo. Ele foi duro demais. Isso é um ataque a Miguel Oliveira. Não, isso é um chamado à reflexão. Enquanto a internet fervia, o bispo fez uma última colocação, com o peso de quem entrega uma chave nas mãos de cada ouvinte. Agora, cabe a cada um de vocês buscar a verdade em oração, avaliar a árvore pelos frutos. Porque no fim, meus irmãos, a verdade é o que liberta. E assim, como quem planta uma semente no terreno fértil da dúvida e da fé, o bispo Bruno Leonardo encerrou a transmissão. Mas, na mente e no coração de cada espectador, a verdadeira mensagem ecoava como um sussurro incômodo e revelador. O que você tem buscado? A emoção do momento ou a eternidade? Agora é com você. O que essa declaração te fez refletir? Você concorda com o bispo ou acredita que Miguel Oliveira representa um novo tempo de fé? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua visão. Afinal, o debate apenas começou, e a próxima grande resposta pode vir de você. Se inscreva no canal e continue essa jornada de reflexão. Porque a verdadeira fé nunca teme ser questionada. Naquele momento, uma simples pergunta jogada no meio do caos virtual acendeu ainda mais o fogo da discussão. O que é esse fruto que o bispo se refere? Como podemos saber se algo é realmente de Deus ou não? O chat explodiu. Era como se aquela dúvida estivesse engasgada na garganta de muitos, mas ninguém tivesse tido a coragem de colocá-la em palavras tão diretas. E, com isso, o debate que já era intenso,
tornou-se uma verdadeira tempestade. De um lado, vozes exaltadas diziam que o bispo Bruno Leonardo estava sendo intransigente, agarrado a uma visão antiga, fechado às novas formas de manifestação da fé. Do outro, havia os que viam nele o último bastião de uma igreja que se recusava a se curvar aos ventos da modernidade e do espetáculo vazio. Diante da agitação do chat, o bispo fez uma pausa. O olhar fixo na câmera, a voz serena, mas carregada de uma autoridade que transcendia as palavras. Eu entendo que muitos estão confusos, sentindo-se divididos. Mas eu não fui chamado para agradar corações inconstantes. Fui chamado para cumprir a missão que Deus me confiou. A fé verdadeira não é um desfile de emoções, nem um palco de palavras vazias. A palavra é clara, é pelo fruto que se conhece a árvore. E que fruto é esse? É a transformação de vidas, é o arrependimento verdadeiro, é o caráter moldado à semelhança de Cristo. Esse é o fruto que devemos buscar. O chat ficou em silêncio por alguns instantes, como se as palavras precisassem de tempo para encontrar morada nos corações. Mas, como ondas em um mar agitado, os comentários voltaram com ainda mais força. Uns diziam, ele foi sábio, trouxe a verdade com amor. Outros disparavam, isso é julgamento. O bispo não compreende a nova geração. O que deveria ser apenas mais uma live se transformou em um divisor de águas. Nos dias que seguiram, o vídeo da transmissão se espalhou como fogo em palha seca. Foi compartilhado em grupos de oração, fóruns de debates, páginas de influenciadores. E, com ele, a pergunta que não calava: estamos diante de uma nova unção ou de um novo engano? As igrejas começaram a se dividir. Algumas, com suas portas escancaradas à modernidade, defendiam Miguel Oliveira como uma voz ousada, um pregador que falava a língua da juventude e rompia as amarras do tradicionalismo. Outras, mais conservadoras, viam nele o reflexo de uma perigosa distorção do evangelho, um espetáculo onde o homem se colocava no centro e Deus era apenas um figurante. E assim, o que parecia uma simples dúvida se tornou uma verdadeira batalha espiritual. De um lado, a inovação, do outro, a preservação da essência da fé. Mas no fundo, a grande questão não era sobre Miguel Oliveira, e nem mesmo sobre o bispo Bruno Leonardo. A pergunta real, profunda, cortante como uma espada de dois gumes, era: onde termina a inovação e começa a distorção? As palavras do bispo ecoavam como um alerta que ninguém podia ignorar. O espetáculo pode até encher os olhos, mas apenas a verdade de Deus enche e transforma o coração. E agora, a reflexão é sua. O que você considera ser o verdadeiro fruto da fé? O que vale mais, as palavras que emocionam ou os frutos que transformam? Comente aqui embaixo, compartilhe sua opinião e, se essa mensagem te fez pensar, compartilhe com mais alguém. Porque a maior transformação começa quando ousamos fazer as perguntas certas. Se inscreva no canal e acompanhe os próximos capítulos desta história que está apenas começando. Naquela semana, o cenário da fé no Brasil viveu algo que poucos poderiam prever. O que começou como uma simples reflexão sobre discernimento espiritual se transformou em um verdadeiro terremoto, capaz de estremecer as bases de igrejas, ministérios e corações. As palavras firmes do bispo Bruno Leonardo haviam lançado uma faísca em um campo já seco de tensões. De um lado, os que o aplaudiam como um líder corajoso, um verdadeiro guardião da essência do Evangelho. De outro, aqueles que viam em suas palavras um ataque direto, movido por ciúmes ou medo da ascensão de uma nova voz popular, Miguel Oliveira. Os defensores de Miguel espalhavam suas perguntas nas redes como quem lança flechas no campo de batalha. Será que o bispo tem inveja? Ele está tentando proteger um sistema ultrapassado? Ou será que ele simplesmente não entende a realidade da juventude moderna? O turbilhão emocional era tão intenso que até mesmo fiéis antigos do bispo começaram a se questionar. Mas, curiosamente, enquanto a polarização crescia, algo inesperado também acontecia: um movimento de reafirmação da fé pura. Muitos começaram a se sentir encorajados, inspirados pela firmeza do bispo. Ele não tem medo de ser incompreendido. Ele prefere perder popularidade a perder a verdade. Esses eram os comentários que ecoavam nas páginas e grupos cristãos, onde o bispo já não era apenas um líder,
ele se tornava um símbolo de resistência contra o que muitos viam como a diluição do evangelho em meio aos aplausos e espetáculos modernos. Mas a história não parou por aí. Em resposta direta à tempestade que se formava, Miguel Oliveira surgiu com um novo vídeo. Seu tom era calmo, mas a mensagem era clara. Ele não estava disposto a recuar. O evangelho não é um monólogo. Eu falo a linguagem do povo, porque o povo precisa ser alcançado. Essa declaração acendeu uma nova chama no debate. Para alguns, Miguel era o mensageiro de uma nova geração, alguém que sabia romper as barreiras da tradição para alcançar os corações distantes. Para outros, ele era o retrato perfeito de um evangelho adaptado demais, moldado para agradar e entreter, mas vazio de verdadeira transformação. Foi nesse cenário de batalhas ideológicas e espirituais que o inesperado aconteceu. Os ataques contra o próprio Bispo Bruno começaram a ganhar força. Ele está ultrapassado. Não entende mais a linguagem da nova geração. Está mais preocupado com poder do que com almas. Diante dessa pressão jamais vista, o bispo, que sempre foi conhecido por sua serenidade, fez algo surpreendente. Em uma nova live, com um semblante sério e a voz carregada de convicção, ele foi direto ao ponto. Eu não vou me calar. O evangelho não é um espetáculo e não pode ser distorcido. Quem pensa que a verdade é relativa, está completamente enganado. E, como se cravasse uma estaca no solo da história, completou. Eu não temo perder seguidores. Não temo perder popularidade. O que me importa é que o verdadeiro evangelho continue sendo pregado com integridade e pureza. Isso é o que permanece para a eternidade. Aquela transmissão se tornou um marco. O Bispo Bruno já não era apenas um pregador, ele era, para muitos, a voz de um tempo que se recusa a esquecer o valor da verdade, mesmo quando ela não agrada. E agora, a pergunta que ecoa não é mais sobre quem está certo ou errado, mas sobre o que você tem escolhido defender. A emoção de um momento ou a solidez de uma verdade eterna. E você, o que pensa sobre essa pressão que o Bispo Bruno enfrentou? Acredita que ele fez o certo ao manter sua posição firme, ou deveria ter buscado um meio-termo? Deixe aqui o seu comentário e compartilhe essa reflexão. Sua opinião é essencial nesse debate. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história. Porque, acredite, essa batalha está longe de acabar.